Porque hoje a galera que chega para aprender hoje, chega já com uma overdose de coisas, né? E você estava falando dos Estados Unidos, as regiões, né? Determina o estilo. Então, assim, cara, você chega hoje e fala assim, quero aprender blues. É uma coisa ambígua, né? Tipo assim... É aquela coisa, você só não pode chegar assim, porra, eu vou aprender blues. Meu bluesman preferido é o Ed Gales. Cara, tem um monte de coisa antes de chegar no Ed Gales, que é espetacular. Cara, quanta influência o Ed Gales tem? E aí tá um outro ponto que eu queria falar, que é, por exemplo, você disse do Joe George ouvir os mestres. Cara, ouvir os mestres é uma garantia de fonte de qualidade. É igual literatura, cara. Quando você começa a ler, tem um monte de livro novo que estão lançando, é um best-seller dessa semana e tudo. Cara, mas se você lê o que é consagrado, o que é clássico, que perdurou ao longo dos anos, é porque é muito bom. Claro. Não, a música não pode ser diferente, cara. Não, uma coisa assim, não tem, né? A indústria da música é uma indústria muito feroz, né? As pessoas falam um monte de coisa, cara, mas é muito difícil você conseguir alguma coisa. É muito difícil, em qualquer nível. Pô, o cara é músico de estúdio. Pô, meu amigo, o que esse cara não fez aí pra algum... Pô, pra ele estar conseguindo gig? O cara é o Ed Van Halen. Pô, lê a biografia lá do Van Halen pra tu ver se ele não... Quando ele era garoto, que ele foi para os Estados Unidos, não falava inglês, pô, tinha bullying lá do pessoal, ele só falava com o irmão dele, que era um que falava holandês. Tem um monte de coisa. Por isso que é legal saber a história, saber as paradas e tal. Nada foi, né? Quando você vê que os caras todos, né, o Jeff Beck, o Eric Clapton, o Jimmy Page, mais algum posso estar esquecendo, eram tudo da mesma região, cara. Na Inglaterra, isso não... Entendeu? É um raio que bateu ali, opa... É um ambiente fomentador, né, cara? Não adianta. E você, tipo assim, um outro ponto assim que eu acho interessante também é o seguinte, né? Me perguntava isso pra caramba. Pô, mas você se formou na Musearte, Harmonia, beleza, também. Foi pro Jaiti e tal, não sei o quê. Pô, mas foi tocar blues e tal, não sei o quê. Mas precisava disso tudo pra tocar coisa, eu falei assim, cara, minha história é essa, não posso fazer o contrário agora. E, uma coisa que eu aprendi da Musearte pra frente, porque quando eu fui pra Musearte, na verdade, eu tinha esse negócio de começar a guitarra foi engraçado. Eu tive 6 meses de aula de violão clássico. Só que eu só tinha guitarra, não tinha violão clássico. E tocava com palheta. Uhum. Então, peguei não lembro. Eu tenho até hoje o livro, mas é um livro daqueles de técnicas, coisa. Aí o cara falou assim, faz isso aqui e tal. Aí era legal que, assim, eu fui tocar com um primo meu, que esse já tocava há muito tempo, né? O famoso Vigu, né? Uhum. Revista Violão e Guitarra, e ele tocava todas as músicas, Bossa Nova, a parada toda e tal. Lu Santos, ele se amarrava nesse negócio. Cara, aí ele falou assim, você não toca nenhuma música? Eu falei, não, cara, me passaram esse negócio todo, eu sei tudo, esse exercício aqui eu sabia tudo. Eu não sabia tocar uma música, entendeu? Aí esse professor, não foi culpa dele não, foi eu que pedi. Eu falei, não, técnica, eu falei, então quero ser música clássica. Ele falou, vamos começar o negócio? Aí me passou os acordes, só que na semana seguinte que eu voltei, ele tinha se mudado de volta pro Nordeste. E aí eu falei assim, mas era um cara legal. Porque ele me mostrou umas paradas assim, eu falei, tá vendo aqui, ó. Eu não tinha noção, né? Se podia tirar uma música de ouvido, né? Quando eu entrei na aula de guitarra, o cara, você só ouviu e tirou? Não tá escrito em nenhum lugar? Eu falei, que negócio é esse? Aí ele tirou, como é que é? Hot for Teacher do Van Halen. Esse cara toca guitarra, você sabe alguma coisa dele? Não sabe não, né? Coisa. Mas aí ele tirou assim, você mostrou um álbum aí, ao começo de Over the Mountain do Ozzy, que eu me amarrava em Randy Rhoads, né? Randy Rhoads. Entendeu? Aí era, que eu gostava, eu fui tocar por causa dessas paradas, álbum do Iron Maiden, capa, vendo Iron Maiden no Queen, adorava Queen, The Who, influências, não influência, não chega a ser influenciado, mas o que eu gostava de ouvir era isso. Meu pai ouvia de tudo em casa, então começou no disco da Keitel. Keitel, ela lançava umas coletâneas de vinil nos anos 70, aí tinha uma de rock and roll. Cara, curiosamente, esse foi o único disco que a gente empenou ouvindo, eu e meu pai. De tanto, um dia eu falei, cara, eu vou botar... Aí botava aquelas folhas de... como é que se diz? Aquelas... lista telefônica, né? Pesada. Botava assim pra tentar girar, mas não corrigiu. Que empenava mesmo, né? Mas ali tinha tudo de rock and roll. Tinha Elvis, tinha Jerry Lee Lewis, tinha... tudo que você imaginar. E aí a gente, me chamava a atenção. E que você pegou bem a época do vinil ainda, né? O vinil pra mim era mais quando eu era criança. Eu já, na adolescência, ali já quando veio eu CD. fui pro Jaiti, eu vendi meus CDs
CD, você já tinha? Eu já tinha CDs. Tinha vinil pra caramba também, vendi todos. Todos não, vendi grande maioria. Pra levantar um pra trazer uma guitarra, trazer não sei o que e tal. A preocupação de fazer o curso era essa, no final ter dinheiro pra comprar as coisas. Mas então, assim, cara, você falar com a pessoa, saber uma teoria, entender o que está escrito, você não vai. Você vai ser, no mínimo, um aprendiz mais rápido. No mínimo. No mínimo. E também você pode, cara, em qualquer momento, precisar de algo além da forma do blues, né? Você tá no Brasil, pô. E no Brasil, uma das coisas mais difíceis que tem é um músico tocar só um estilo. Vai pegar, cara. A gente fala, aqui sentaram os caras aqui do Rio de Janeiro que da década de 90, 80, tocou com todo mundo, se pega um Torquato. Não tinha como você ser um guitarrista só de rock ou só de música brasileira. Normalmente os caras... Geralmente isso acontece quando o cara pegou uma questão artística e começou a ser conhecido por aquilo, começou novo ali, e ele vai. Sim. Mas geralmente... o guitarrista dessas bandas dos anos 80, o cara às vezes fala, eu gosto de tal coisa, né? Era como se fosse uma heresia, né? Eu lembro, acho que o guitarrista do Biquíni Cavadão, né? Que ele gostava de um monte de outras coisas diferentes e tal. Uma vez eu vi ele falando assim... É porque é banda, né? Banda é banda. Agora, a galera de estúdio dessa época tocava de tudo, pô. Eu acho que é uma coisa que eu assim, eu fiz isso, não é que eu tive que fazer, mas foi uma direção que eu tomei com blues. Uma época, eu entrei na fase especialista. Por quê? Quando eu cheguei no GIT, eu era formado em harmonia, ou seja, a harmonia que tinha lá era básica, era só um ano, eu tinha tido 2 anos de harmonia baseado na Berklee, na Musiat, né, com Isidoro, com Oren e tal. Não precisava nem entrar na aula, fazia a provinha lá, tirava 10 no final. Teoria, obviamente. E, cara, quando eu comecei mais para essa parte, assim, né, de coisa já tava tocando, assim, entendia mais o que era coisa de blues, assim, teve uma hora que eu tive que esquecer um pouco isso. Para não ficar olhando o braço e saber cada nota em cada lugar. Que eu sabia. Qual o arpejo aí maior e tal, nas 5 posições? Essa é a formação que eu tive, né? Então eu tive um tempo que eu... Aí uma vez até falei pro Keith White, né? Falei, cara, às vezes eu vejo o braço, eu vejo as notas, eu sei a escala, então alguém fala, fecha o olho. Só isso. Eu falei, só isso. A gente vai, sabe aquela... Né, os seus alunos às vezes devem ter isso. Professor, qual é o exercício para fazer isso aqui? Aí, só que fazer isso aqui é um negócio ultra complexo, né? Eu falei amigo, por que faz? O que eu faço para tocar de palheta e dedo? Eu quero tocar de palheta e dedo. Eu adoro Albert Lee, eu adorava Danny Gatton. Porra, palheta e dedo, cara. Brian Setzer, porra. Começa. Como assim começa? Tipo assim, decepcionar. Começa e volta para a pergunta melhor. Qual é o exercício? Eu falei assim, não, começa. Tá, mas o que é começa? Eu falei, tudo que você faz com palheta, você faz com palheta e dedo. Aí, tá bom. Quando chegou no final do curso, 9 meses depois, aí ele falou assim, tá vendo? Isso aí da palheta e dedo já está acontecendo. Você já está... Eu falei, é verdade. Mas a gente né, quando você é aluno, né, cara, você... Não, e você tem que saber, né, que você tem que saber disso, mas você... É bom você ter essa noção, ó. Tem muito caminho, tem que abrir. As pessoas querem logo um caminho mais rápido ou uma resposta única. Tipo, eu quero tocar jazz, o que eu faço? Qual é o método? Então tá aqui, cara. Esse método você sai tocando jazz, você sai tocando blues. Ouve esse álbum de blues, cara. Se você ouvir esse álbum de blues, tá tudo aí.